Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou Kel Gomes. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o 8º Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, que aconteceu entre os dias 5 e 13 de junho. Eu e a Raquel estivemos lá cobrindo o festival, talvez vocês tenham acompanhado um pouco pelas nossas redes sociais, né? Principalmente o Twitter e o Instagram, que a gente fez alguns posts. E nesse programa, em formato Drops, a gente chamou algumas mulheres da crítica que também estavam presentes lá no festival para comentar os seus filmes preferidos, e a gente também vai falar sobre os nossos preferidos, focando na presença feminina. Antes da gente começar, a gente gostaria de agradecer imensamente a organização do festival pelo convite. Foi a primeira vez que a gente cobriu um festival fora de casa, né, Raquel? Calourinhas. Super calouras. E foi, assim, uma primeira vez maravilhosa, né? Porque a gente foi super bem recebida, a gente amou o festival, então, assim, deu tudo certo. E agora é só a vontade de voltar. Já quero. Porque foi super divertido, né? Assim, porque pelo menos pra mim, eu sei que tu já cobria festivais em Minas, mas que não eram em Belo Horizonte, mas para mim eu só cobria a própria Mostra de São Paulo, então a experiência de cobrir não tendo que voltar para casa no final do dia é muito diferente, né, porque a gente fica meio que num acampamento, né, com todo mundo da crítica, todo mundo convivendo ali, um acampamento cinéfilo, né, falando de cinema o dia inteiro. A gente fica imerso, assim, é como se, né, a gente só vivesse para o cinema, porque a gente vê os filmes, a gente comenta sobre os filmes com os nossos colegas, com outras pessoas que estão participando, a gente pensa a programação, a gente faz outras atividades que estão relacionadas ao festival, então, assim, é uma imersão bem intensa, e ao mesmo tempo a gente tem que produzir o conteúdo, né, então não tem nem como, assim, é uma coisa muito mágica, até eu diria, como se a gente entrasse num universo muito específico e depois saísse dele para a realidade. É verdade, nossa, para mim foi realmente bem intenso, assim. Eu até comentei contigo durante o festival, é diferente ficar desde de manhã no café da manhã até de noite na hora de dormir, imerso no festival e não ter que, tipo, voltar pra casa, lavar a louça, cuidar das coisas mais rotineiras, né? E aí, nesse sentido, a gente também tem que agradecer as nossas colegas de quarto, né? Porque pra quem não sabe como funciona, né, a gente vai pro festival, eu também não sabia, porque é a primeira vez que eu fui, né, a gente vai pro festival pelo festival, né, e aí fica todo mundo no mesmo hotel e eles colocam a gente, tipo, dividindo quarto com outras pessoas, né, então eu dividi o quarto com a Joyce Paz, do Cinemascope, e foi bem legal, assim, ela foi uma ótima companhia. Eu dividi com a Bárbara Demerov, que é do Adoro Cinema, também amei. Eu só acompanhava ela de longe mesmo, assim, porque eu já conhecia o trabalho dela no Cinematecando. Uhum. E aí eu lembro de ter visto essa mudança dela para ir pro Adoro Cinema e tudo mais, mas a gente nunca tinha trocado ideia, nunca tinha conhecido pessoalmente. Aí lá a gente se conheceu e eu achei muito massa. Era como se eu já conhecesse, assim, de tanto que a gente deu certo. Então, Bárbara, beijo pra você. Se você estiver nos ouvindo, adorei te conhecer e espero que a gente cubra mais festivais juntas por aí. Sim, a Bárbara eu já conheci até porque eu dividi o júri Elviras do Festival Internacional de Cinema de Mulheres com ela, além da Luísa Luz Varg, mas foi ótimo. A Joyce também, adorei conhecer, tipo, apesar de não ter, né, passado tanto tempo junto, a gente só se encontrava nesses momentos de corredor, de elevador, de café da manhã, ali entre filmes, mas também foi bem legal, assim. Não só entre elas, né, mas com todo mundo que tava lá. Todo foi mundo. Uma troca muito mágica. Eu amo o festival também por conta disso. Gente, Joyce, melhor roommate, ela comprou até vinho. A gente ficou lá tentando abrir vinho com caneta, garrafa de vinho. Eu acho que eu e a Bárbara bem escutamos esse dia. Era num sábado à noite. Era.
Eu acho que era no sábado de semana, né? Eu lembro que eu e a Bárbara a gente escutou. E, bom, então vamos falar sobre os filmes, né? Bora. O festival, ele teve várias mostras. Ele teve um filme de abertura e um filme de encerramento que foram escolhidos especificamente para isso, né? E aí depois os filmes eles se dividiam em várias mostras que tinham mais ou menos uma linha que guiava como eles foram separados, né? Então teve a Mirada Paranaense, que eram os filmes locais, né, do Paraná, Olhares Brasil, que eram filmes que estavam meio que debatendo as questões brasileiras majoritariamente contemporâneas, eu acho, né? Outros Olhares e Novos Olhares, que eram as duas mostras que todo mundo confundia. E sendo que a Novos... verde e azulzinha. A verde e azul. Sendo que a Novos Olhares era mais especificamente para filmes que tivessem questões estéticas mais diferentes e as outros Olhares eram mais pela temática. Pequenos Olhares, que eram os filmes infantis. Foco, exibições especiais, Olhares Clássicos e a mostra competitiva. Então, assim, cada uma tinha esse perfil, né? E a curadoria, o que chama atenção é que eles tentaram criar um grande diálogo, né? Porque vários desses filmes tinham temáticas similares ou alguma conexão que fosse estética ou, sei lá, política até, né? Então a gente percebia que eles montaram essa programação pensando que as pessoas iam assistir um filme talvez depois do outro, ou criar um diálogo, né, na sua própria cabeça em relação aos filmes que estivessem passando. Isso eu achei muito interessante, porque é muito diferente de como acontece na Mostra de São Paulo, né, que a gente basicamente assiste filmes avulsos, não existe esse grande diálogo entre todos os filmes. Sim, eu estive na Mostra de São Paulo, mas bem corrido, assim, nem foi cobrindo, não, e realmente deu para perceber essa diferença, assim, e essa curadoria lá do Olhar me chamou a atenção por trazer, né, uma diversidade de filmes e que vários deles fazem mesmo esse diálogo, assim, você pode fazer sessão dupla, sessão tripla, isso é muito interessante, né, de perceber o quanto que certos temas, ou às vezes até certos estilos conversam entre diretores e diretoras que estão, assim, às vezes em lugares completamente diferentes, né? Até em países diferentes. Isso é muito bacana mesmo e é um trabalho de curadoria que a gente tem que exaltar, né? Porque imagina, você separar, né? Você dar conta de tanta produção, tanto nacional quanto internacional, e ainda conseguir fazer esses diálogos. Muito interessante. Muito bom mesmo. E agora falando sobre os filmes, né? A gente vai falar sobre as recomendações das nossas colegas e também falar sobre as vencedoras do festival. Que, inclusive, muitos dos prêmios foram para mulheres cineastas, né? Então, assim, eu vou começar primeiro pelas recomendações que não foram premiadas, porque, por coincidência, a maior parte das recomendações foram de prêmios, de filmes que foram premiados, né, ou mencionados durante a premiação, enfim, né. Então, primeiro, a Neuza Barbosa, que recomendou um filme que eu acho que pouca gente assistiu lá, assim, eu não vi muita gente comentando. A Neuza é do portal Cineweb e ela recomendou Uma Corrente Selvagem, da Núria Ibáñez Castanheda. Então, vocês fiquem agora com o comentário da Neuza. Neuza Barbosa, editora do site Cineweb. O filme de mulher que eu mais gostei no Olhar de Cinema foi Uma Corrente Selvagem, da mexicana Núria Ibáñez Castanheda. Pela maneira assim como ela retrata um ambiente, né, na Barra Califórnia, e o relacionamento entre dois pescadores que já têm uma certa idade, vivem ali sozinhos, mostrando o cotidiano deles de trabalho, de convivência, as conversas que eles têm, que suscita assim, muita empatia por aquelas pessoas e tem uma qualidade na ambientação, na fotografia e na delicadeza com que ela retrata esses personagens que me atraiu demais. Tu assistiu esse filme? Não vi, Isa. Eu sei que eu acho que o Francisco Carbone que viu do Cineplayers. Mas realmente eu também não vi outros comentários, não. Fiquei bem interessada, viu? Pois é. A Neuza fez o filme parecer muito interessante, mas realmente lá na hora eu não assisti, não vi muita gente comentando, e como a programação era muito frenética, né, não coloquei na minha programação para assistir também.
E a outra recomendação veio da Flávia Guerra, do Tela Tela, que tava quase sem voz. Então, obrigada, Flávia, por ter gravado mesmo assim pra gente. A Flávia, ela recomendou de novo outra vez, da Romina Paula. Vocês ouvem agora o comentário da Flávia sobre o filme. Eu sou a Flávia Guerra, do Tela Tela. O filme No Oitavo Olhar, cinema de Curitiba, que eu mais gostei, dirigido por uma mulher, foi o De Novo Outra Vez, da Romina Paula, argentina, porque ele traz uma autoficção, né, uma autofabulação, e ao mesmo tempo ele é muito documental, porque ele conta a história de uma mãe jovem que está numa crise de casamento, vai passar um tempo com a mãe dela. Ela mora em Córdoba, no interior, com o marido, e vai para Buenos Aires. Só que a infância dela foi em Buenos Aires, então ela tem esse lugar de conforto em Buenos Aires, os amigos, a mãe, tem uma rede ali de proteção, ao mesmo tempo está longe do marido, que ela não sabe se vai ficar, se não vai ficar. E é muito real no sentido da crise da mulher contemporânea. Tipo, que não é ainda avó, não é uma mulher mais velha, mas também deixou um pouco a carreira de lado para ser mãe e está numa crise de relacionamento diante, assim, de um mundo com tanta coisa, um mundo que também está mudando, e ela fala, onde eu estou aqui? Quem sou eu? Né? Eu sou a mãe, eu sei o que é melhor para o meu filho, eu não sei, só que tudo isso é a diretora. Ela se dirige, o que é muito difícil, e, ao mesmo tempo, é a vida dela. É, de fato, a mãe real dela, é o filhinho real dela, o marido. E ela põe dispositivos muito interessantes, quase como se parasse a narrativa no meio do filme. Então, assim, o esforço de realização de uma diretora dessa, às vezes você diz assim, ai, que preguiçoso, botou a própria mãe, ela mesma. Eu acho muito mais difícil, né? E não é que ela criou uma história terceira, como um diretor que cria um drama, uma comédia em que ele se dirige. Não, é a vida dela mesma, ela teve essas questões. Então é um filme que deixa a gente o tempo inteiro falando, será que é isso mesmo? Será que não é? Brinca muito com isso e, ao mesmo tempo, ele é leve, melancólico também, mas ele é divertido, tem humor. Então eu adorei, assim, é um filme diferente no meio dessa seleção toda e fala demais das mulheres de um jeito muito real, né? Porque ela sabe do que ela tá falando. Esse tu viu, né? Sim, eu vi na primeira exibição e eu gostei bastante dele. Essa coisa de falar ali de uma maneira muito leve até, sabe? Porque a gente tá acompanhando filmes que tem temas um tanto pesados, políticos, e aí de repente você se depara com esse filme que tem essa leveza e que fala de uma protagonista mulher que é mãe e que tá nessa busca de ser mãe, mas também ser mulher. Eu achei bem interessante como ela coloca isso e trazendo ali pro pessoal, né, que é que é ela, que é a família dela também, mas ao mesmo tempo tem muito de ficcionalidade ali, né, naqueles momentos em que você vê uma certa uns certos devaneios, né, das pessoas ali com as imagens sendo sobrepostas. Então, assim, eu achei que foi um filme leve e gostoso de assistir e com o qual eu me identifiquei com essa personagem em busca de si mesma. E o quanto que é bom trazer uma mãe para falar disso também, que a gente vê muito pouco, né? Representações de maternidade, né, vindas de mães, né? Muito bom. A Neuza e a Flávia, então, foram as únicas que escolheram filmes que não foram premiados, né? Mas realmente o De Novo Outra Vez foi muito bem comentado lá, né? Durante o festival. Embora não tenha sido premiado, eu vi muitas pessoas comentando nos bastidores, né? E agora a gente vai começar a falar sobre os filmes que foram premiados e as recomendações também são de filmes que foram premiados, né? E a assessora de imprensa, Giana Guterres, escolheu o filme Aziza, de Cadan Saudade, que venceu na mostra competitiva o prêmio de melhor curta-metragem. Meu nome é Giana, eu sou produtora cultural e assessora de imprensa aqui em Curitiba, estudando apoio aqui no Olhar de Cinema. E dos filmes dirigidos por mulheres que eu assisti e que me impactou foi Aziza, de Cadan Saudade, e que apresenta um olhar muito humano e sensível sobre os refugiados, de uma maneira muito leve, mas ao mesmo tempo impactante. E também traz esse tema urgente do refúgio e de tudo que tem acontecido no muro, enquanto querem construir muros, e que particularmente me toca muito, e eu ainda estou pensando sobre ele está reverberando aqui dentro. É curioso, né, porque a gente não tem muito tempo, ou talvez não prioriza muito quando tá lá assistir os curtas-metragens, né, então achei legal que alguém recomendou um filme de curta-metragem também, porque no final das contas eu também não assisti esse filme. Também
não vi e acabei ficando bem curiosa, porque ele inclusive ganhou um prêmio no Festival de Sundance, que é o grande prêmio do júri. Uhum. E aí, então ele já tá acumulando, né? 2 prêmios em festivais, assim, é algo pra gente prestar atenção mesmo. Tem essa coisa do refugiado sírio no Líbano, que eu tava lendo, eu falei, caramba, esse aí ficou entre os que eu poderia ter visto, sabe? Porque a lista de gostaria de ter visto e não consegui ficou até grandinha. Nossa, não dá pra encaixar tudo, né? E ainda na mostra competitiva, o vencedor do prêmio de melhor longa-metragem foi o Diz a Ela Que Me Viu Chorar, da Maíra Biller. Olha só que curioso, né? Entre as nossas recomendações aqui, ele não foi citado. Bom, para começar, eu não estava esperando que ele fosse ganhar o grande prêmio, né? Porque esse é o principal prêmio do Prêmio Olhar de Melhor Filme. Mas eu até compreendo, assim, porque ele tem todo esse tratamento ali com pessoas que são dependentes químicos e que são invisibilizadas, são marginalizadas pela sociedade. E ela tá trazendo para o primeiro plano, tá colocando a gente ali junto da vivência deles, né, naquele programa que a Prefeitura de São Paulo tinha, e que se encerrou com o prefeito João Dória, né, dentro desse programa Braços Abertos, que oferecia moradia e esse apoio às pessoas em dependência. Então, assim, é meio que te colocar ali diante dessas pessoas de uma forma que você nunca viu antes, né? Então, assim, tem essa força. E eu acho que ela traz um certo cuidado, uma humanização. Mas aí, eu acho que a questão da gente não ter recomendado passa pela questão ali polêmica e controversa mesmo da ética do documentário, né? Uhum. Que a Isa escreveu muito bem na crítica dela, que é essa utopia da neutralidade, assim, ela incomoda para quem vê, assim, pelo menos me incomodou, especialmente naqueles momentos em que uma intervenção, uma atuação, uma presença da pessoa que está fazendo o filme se faz necessária. Você sente falta, né? Eu acho que no final das contas, o documentário ele é importante porque ele é um documentário político, né? E aí eu vou fazer um parênteses para dizer que tinha muitos filmes dirigidos por mulheres na seleção, como a gente vê entre os premiados, e muitos deles eram documentários, e é interessante que não se faça essa distinção, né, na hora de premiar, eu acho isso bem bacana. Uhum. Então, e aí outro porém nesse aspecto é porque tantas mulheres estão dirigindo documentários, já que esses são os filmes com o menor orçamento, né, que foi um negócio que eu comentei nos stories na época lá da cobertura. Mas assim, ele é um filme político, ele é um filme extremamente bem intencionado, a diretora dedicou o filme à luta antimanicomial. É um filme que tenta dar visibilidade para essas pessoas, que busca dar visibilidade a essas pessoas, né? Mostrar que um tratamento humanitário é necessário e não uma internação compulsória, como é a proposta de João Dória e Bruno Covas, né? E pensar em métodos de tratamento que envolvam, né, a sociabilização, o trabalho, a convivência, o afeto, enfim. O que me incomoda nesse filme realmente é o distanciamento da câmera, a forma como as pessoas são retratadas como se elas estivessem sendo observadas e não como se a equipe estivesse realmente convivendo com elas, né? Ao ponto de que em certos momentos a gente questiona se eles deveriam estar realmente filmando algumas das cenas que eles testemunham ou não, e se aquelas pessoas gostariam ou não de estarem sendo retratadas da forma como elas estão, né? De qualquer forma, esse foi um incômodo pessoal, foi um incômodo pessoal meu, teu, de algumas pessoas, em maior ou menor medida, mas não foi um sentimento generalizado, né? Tanto que o filme ganhou o prêmio principal, né? Talvez esse seja um incômodo bastante específico, né? Eu questiono mesmo a impossibilidade de existir um olhar da câmera que seja neutro, né? A partir do momento que o autor ele tá presente, ele toma decisões muito claras
e decisões muito claras no sentido de quem que tá sendo retratado ali. Inclusive a diretora, antes do filme, disse isso, né, que ela quis entregar a câmera para as pessoas que estavam sendo retratadas, elas não quiseram, então houve assim uma coisa de já querer justificar, talvez, uma possível crítica no sentido de por que não há tanto a participação delas nesse processo de construção dessas imagens, né? Embora a montagem talvez permitisse isso e aparentemente elas também não participaram da montagem, né? Exatamente. E para mim, no final das contas, me chama muito a atenção também o uso das palavras, né? Porque tanto na abertura do filme quanto no discurso de agradecimento, ela chama essas pessoas de personagens. E pra gente são personagens, porque a gente tá vendo o filme ali na tela. Mas eu não sei se pra alguém que conviveu por meses seguidos, 20 meses frequentando esse hotel social, né? Essas pessoas deveriam ser ainda personagens, né? Então, eu sei que é só uma escolha de palavras, mas é nunca só uma escolha de palavras, né? Também, de repente, está dizendo exatamente desse distanciamento, né, que a gente sentiu e que a gente viu o problema, assim. Então, é isso. É um documentário que deve ser visto, e eu acho que isso é uma discussão importantíssima para a gente pensar como retratar as pessoas marginalizadas, como retratar essas pessoas que não têm a câmera para si, né, não conseguem chegar aos meios de produção. Então isso é bacana até de pensar além, né, do filme em si e para essa discussão mesmo, assim. E acima de tudo, apesar dos nossos incômodos, assistir ele porque é um documentário potente, né? Então, assim, se a gente se incomodou, mas como eu falei, outras pessoas não se incomodaram, e é um documentário que ele tem essa potência, né? Tanto temática quanto da imagem ali, então acho que vale a pena realmente ser assistido. E aí, continuando as premiações, né? Na mostra Outros Olhares, quem venceu foi No Salão Jolie, da Rosine Mbacan, que é um filme que eu assisti a ele. Também é um documentário, é de uma cineasta camaronesa que filmou um salão de beleza na Bélgica, em uma comunidade, em um bairro de imigrantes, né, predominantemente africanos, e a dona do salão também era camaronesa. Então, eu gostei muito do documentário, é um documentário pequeno, como o salão, que tem 8 metros quadrados, né, pequeno eu digo assim, em escala mesmo de produção. É a diretora, a sua câmera, nessa salinha de 8 metros quadrados, com essa Sabine, que é essa cabeleireira que vive irregularmente, né, na Bélgica, e todas as pessoas que passam por ali. Então o documentário tem essa coisa de, enquanto os cabelos vão sendo feitos, trançados, trabalhados, se discute a situação política, a situação de moradia, a situação de regularização, a migração, todos os processos. Enfim, ele é um documentário bastante interessante e bastante humano. Eu também achei. Eu vi ele, gostei bastante. E acho que esse gesto ali de estar trançando enquanto discute sobre isso, né? Fazendo os penteados afro, o tanto que isso é importante para a identidade dessas pessoas negras. E você vendo, assim, tem uma cena que eu acho fortíssima, que é quando estão passando pessoas brancas do lado de fora. Nossa, sim. Tem todo esse olhar exotizante, né? Como se estivesse vendo algo assim diferente, como se fossem extraterrestres ali. Isso eu achei, sabe, de uma violência que não tem nada de sutil, é só no olhar, é só no gesto, né? Mas é muito violento. E aí esses comentários assim, né? Na sutileza, nos diálogos ali, nos gestos mesmo delas trabalhando, e um espaço tão pequeno, né? Acontece tanta coisa. Muito legal, eu gostei bastante. Acaba que ele se configura, é um lugar de fortalecimento, assim, dessas identidades, e também é um lugar onde se negocia o pertencimento ou não naquele lugar, né? Então, tá tudo sempre muito numa tensão ali, né? E nessa mesma mostra, Outros Olhares, a menção honrosa foi pro documentário Indianara, da Aude Chevalier Beaumont, não sei se fala assim, e do Marcelo Barbosa. Esse nome é muito lindo. É lindo, Aude Chevalier Beaumont.
achei ótima essa menção honrosa, porque esse filme foi emocionante, né, Isa? Foi demais. A Indianara é essa líder ali do Rio de Janeiro, no movimento LGBT, mulher trans, que está na política, está também no seu dia a dia, até na sua família mesmo ali, com o marido, está sempre resistindo, tentando levar consigo as pessoas que estão em vulnerabilidade junto com ela. E eu achei muito bonito, assim, como que ela se dedica a isso. É uma vida dedicada. E mais emocionante ainda é ver todo o movimento ao redor também, que incluiu a Marielle, assim. Eu acho que rever as cenas da Marielle em vida, a gente chega a arrepiar mesmo, assim. Porque os discursos dela, o quanto que ela estava ali batalhando pelo próximo, para fazer desse mundo um lugar melhor, e ter sido assassinada do jeito como foi, sabe? É de uma tristeza imensa. E apesar do filme ter esse vigor assim, político, eu acho que ele é completamente pessimista e te deixa numa situação, sabe, de isolamento, porque é aquele final, né, que não seria spoiler, gente, porque a gente sabe o que aconteceu, né? O Bolsonaro foi eleito. Então, nesse quesito, a gente só lamenta demais o quanto que essas pessoas lutando ali tão fortemente, com uma presença tão bacana, acaba que chega no final do filme com essa conclusão, só dá um desespero mesmo, assim. Não à toa o filme traz ali uma música, né, que até emociona, uma música lírica, não sei, algo assim, algo grandioso até, que dá esse sentimento mesmo, assim, de poxa, sabe, e agora? O que a gente faz? Né? E aí quando ela fecha aquelas portas, aquilo é tão triste, porque é como a gente quer que essas portas sejam abertas, que as pessoas estejam, sabe, livres e vivendo, e na verdade o filme se encerra com essas portas sendo fechadas. Eu achei isso tão forte. E até quando eu falo agora eu me arrepio de novo, porque ele tem essa carga que deixa a gente bem pra baixo mesmo, mas é a realidade, né? Esse filme, quando terminou a sessão, eu acho que tava todo mundo muito abalado, deu uma bad, ficou assim um clima pesado, porque Indianara é uma mulher de luta, né? Então o filme mostra a Casa NEM, que é a casa de acolhimento a pessoas LGBT que ela organiza, né? E a maior parte das pessoas que são atendidas são mulheres trans em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. E no momento que a gente vê as coisas se encaminhando do jeito que elas se encaminham, que é para a eleição do Bolsonaro, e que como essas mulheres choram, aí tu pensas assim, eu chorei no dia da eleição, né? Mas elas têm muito mais a perder do que eu tenho, né? E aí a gente pensa na consequência disso nas vidas de todas as pessoas que estão sendo retratadas ali, né? E a luta não se encerra no próprio filme. Isso, embora o filme é pessimista, mas é porque ele é um filme que ele não coloca uma perspectiva boa de futuro, porque não tem como ser uma perspectiva boa para essas pessoas, especialmente com o governo que foi eleito. Mas ele é um filme que diz que a luta vai continuar do mesmo jeito, né? Apesar disso, as coisas têm que continuar. E aí eu acho que foi muito interessante a escolha de focar na Indianara como liderança, porque realmente é uma força de mulher, assim, tudo que ela faz. A presença da Marielle, como tu falou ali, acho bastante interessante. Eu acho que um pouco distrai, assim, porque é interessante pensar que elas estavam trabalhando juntas. O dia que a Marielle foi assassinada, ela estava saindo da Casa NEM e tudo, né? Mas eu fiquei pensando quando que vai começar a aparecer os documentários sobre a Marielle, porque isso também é necessário, né? E ali se abriu um pouco de espaço, assim, para ela, que roubou um pouco a narrativa para mim, embora seja importante pensar nessas conexões políticas, né? Então acho que é um filme também... Eu também me emociono pensando nele, assim, falando nele, porque é muito pesado, assim, mas é intenso, né?
intenso. Tem duas cenas que eu acho fantásticas também, que é aquela cena que uma das mulheres faz uma performance de uma poesia, sabe? Nossa, demais. Tipo um slam, né? Isso, e a poesia tão crua, sabe? Tão assim, que vem de dentro mesmo, que ela tá desabafando e falando dessa realidade que vão ter que enfrentar. Isso foi maravilhoso, assim, achei essa cena linda. E também uma cena em contraposição ao sentimento que essa cena me causou, uma cena de leveza que foi a da piscina. A da piscina, maravilhosa. Ah, maravilhosa. Quando a Indianara convida ali, né, pra casa dela, né, várias pessoas aí estão ali no meio que no churrasco, numa piscina dessas de plástico mesmo, e assim, a música que toca. Então você vê essa família mesmo que se construiu na luta, sabe? Num momento de puro prazer, de puro, sei lá, joy de vivre, como falam, assim, vamos agora curtir esse momento que a gente tá aqui. E é muito bonito, assim, a música que colocam, a câmera, o movimento de câmera ao redor, assim, circular. Então, marcou. Esses dois momentos me marcaram. Além da própria Indianara, que é essa luz, né, que guia o filme. Uhum. O próximo filme, ele, não por um acaso, teve múltiplas indicações, né? A Cecília Barroso, do Cenas de Cinema, a Bárbara Demerov, do Adoro Cinema, todas indicaram esse mesmo filme, que foi Casa, de Letícia Simões. Primeiro a gente vai ouvir o comentário delas sobre ele. Oi, eu sou Cecília Barroso, do site Cenas de Cinema. E o meu destaque dessa edição é Casa, um filme da Letícia Simões. Ela é uma realizadora baiana que mora em Pernambuco. O filme fala dessas relações familiares e é um filme que vai crescendo com o tempo pra gente, assim. Fala dessa relação que é muito comum e muito específica, assim. Cada pessoa tem a sua relação com a sua mãe, cada mulher tem a sua relação com a sua mãe. E ela consegue fazer isso universalizar esse tipo de sentimento. É aquela coisa que a gente acha que é só a gente que está passando, mas a gente descobre que todo mundo passa por isso. E tem uma questão muito interessante geracional também, porque ela pega 3 gerações, né? Assim, ela, a mãe e a avó. E a gente vê a dinâmica dessas relações, assim, a arquitetura dessas relações, e tem uma identificação por viver uma relação que é parecida, por assistir uma relação que é parecida, no caso da mãe e da avó, né? E é isso, é um filme que vai crescendo muito, é um filme muito consciente do seu lugar, assim, que consegue ir se descobrindo e consegue expor coisas que a gente não percebe olhando de fora, assim, sem esse apuro de investigação. Então, é um filme que tem uma investigação muito boa e que faz esse retrato muito consciente e coerente da relação, assim. E ela se coloca no filme, acho bem corajoso também. Casa é o meu indicado. Bárbara Demerov, eu sou crítica do Adoro Cinema. O filme dirigido por mulher que eu mais gostei nessa edição do Festival Olhar de Cinema foi Casa, dirigido por Letícia Simões, que faz aí toda uma viagem pela história da família dela, e é uma viagem a si própria também. Dá pra ver que a diretora começa a se conhecer melhor depois de conhecer a história da mãe e da avó. E eu acho que tem uma universalidade ali nos temas que ela toca, muito emocionante. Me emocionei em alguns momentos e eu acho que é por conta dessa grandiosidade da história tão pessoal que é isso que me tocou mais. Eu acho que conversa com diversos públicos, até homens, mulheres, jovens, adultos. Eu acho que é isso que torna o filme tão grande. E bom, o filme Casa, da Letícia Simões, venceu o prêmio da crítica Abracine de melhor longa-metragem da mostra competitiva. E eu acho que é muito fácil de entender porque tantas mulheres indicaram esse filme, que também é um documentário, é belíssimo, não é tão pesado como os que a gente mencionou anteriormente, mas trata de uma questão que é muito presente, eu acho que na vida de quase todas as mulheres, que é a relação de mãe e filha. Então a Letícia Simões, ela aborda
o relacionamento da mãe dela com a avó dela e também da mãe dela com ela, filmando as três, fazendo uso de outras mídias, né? Ela usa fotos antigas, ela visita lugares do passado, ela filma encontros entre elas, ela lê em voz alta usando como narração em off trechos de cartas trocadas, enfim. E além da relação entre essas três gerações de mulheres, ela ainda adiciona a questão da bisavó dela e da tataravó dela. Então, assim, são vários legados de mãe para filha que, embora sejam a história pessoal da diretora, é muito fácil da gente se ver nos pequenos detalhes desses relacionamentos, né? Exatamente. Aí você vê o quanto que ela teve domínio, assim, de lidar com algo que é tão pessoal e transformar isso em algo universal que tantas mulheres se identificaram, e não só mulheres, né? Eu acho que homens também acabam se identificando nessa relação familiar, assim, que é algo complexo, né, gente? Então rende pra caramba. E o legal desse filme, como você bem falou, apesar dele trazer tanta complexidade, porque inclusive a mãe dela tem transtorno bipolar, isso é mais uma camada, ela lida com isso de uma maneira bacana, assim, é dinâmico o filme. Ele tem essa parte da fabulação, essa parte do resgate também dela, da árvore genealógica, que você viaja junto com ela para isso. Tem essa coisa da leitura de cartas, que eu acho muito poético, né? A troca de cartas entre elas. Isso é muito bonito, assim, para ver como que elas colocam o relacionamento e os sentimentos em palavras. E aí, ao mesmo tempo, você vai vendo como que ela constrói isso nas imagens, assim. Então, é complexo, é universal e, ao mesmo tempo, poético, assim. Esse filme é um dos melhores da oitava edição do Olhar, com certeza. Concordo com as meninas. Também concordo demais, assim. É um filme de afeto, né? E aí, o melhor filme brasileiro curta-metragem foi para Quebra-Mar, de Cris Lira. Eu vi lá em Tiradentes, Quebra-Mar. Quebra-Mar eu gosto bastante, já me chamou a atenção em Tiradentes, porque ele é esse filme poético também, muito bonito, para falar sobre a resistência de um grupo de mulheres lésbicas. E você vê ali o afeto entre elas, o cuidado que cada uma tem uma com a outra, como elas se protegem, como elas sofrem esse preconceito e também a violência da sociedade. Elas acabam tendo muitos... como é que eu vou explicar? Você sente que elas têm um certo medo e elas têm que lidar com algo, assim, até de saúde mental mesmo, ansiedade, essas questões que trazem um certo peso, assim, pro dia a dia das pessoas. Mas naquele núcleo ali, elas se ajudam. E é muito bonito ver essa interação, assim. E aí tem a música, porque as meninas, elas também fazem parte de bandas, né? Elas tocam. E aí as músicas estão muito fluidas entre elas, assim. Elas começam a tocar e cada uma compõe uma coisa, sabe? Uma parte da música. E juntas elas vão seguindo. É muito bonito. Eu recomendo demais ver esse filme. Eu, apesar de não ter visto ele no Olhar, quando eu vi que ele estava no Olhar, eu falei, caramba, esse aí é um dos que podem ganhar, podem levar prêmio mesmo. E levou. Então eu fiquei bem feliz que a Cris Lira levou esse prêmio. Muito bom. E a Luciana Veras, da revista Continente, recomendou o Espero Tua Revolta, da Elisa Capai. Oi, eu sou Luciana Veras, repórter especial e crítica da revista Continente de Pernambuco, e pela primeira vez em 2019 cobri o Olhar de Cinema. Fiquei muito feliz ao perceber que nesta 8ª edição a programação ofertou dezenas de títulos dirigidos por mulheres. Um dos que faço questão de destacar é Espero a Tua Revolta, de Elisa Capai. Um longa-metragem que é narrado por meio de 3 vozes, vozes de 3 estudantes secundaristas que nos ajudam a tentar decifrar, compreender, apreender e talvez nos energizar a partir dos acontecimentos que tomaram de assalto o Brasil desde 2013. Então, por meio das vozes e das vidas de Nayara, de Marcela e de Coca, a gente entende o que foram as jornadas de junho, o que foram as manifestações que ocorreram em 2015 e 2017 nas escolas secundaristas a partir de São Paulo, as escolas que foram ocupadas, de que maneira os estudantes peitaram a polícia, de que maneira os estudantes se posicionaram
Bolsonaro contra o governo de São Paulo, um governo notório por colocar a sua polícia militar e toda a sua força policial para combater os professores e os estudantes como se fossem criminosos. Enfim, Espero a Tua Revolta é um filme que alinhava dores recentes, mas ao mesmo tempo nos faz perceber que a vida é uma grande travessia. E como Guimarães Rosa costumava dizer e colocou em Grande Sertão Veredas, o real não está nem na chegada nem na partida, ele se apresenta para a gente na travessia. Então é um filme que nos mostra como foi para esses 3 estudantes e, por conseguinte, como foi para vários estudantes atravessar esse momento todo e como é para todos nós, os estudantes que narram o filme, a própria diretora e nós que estamos assistindo, perceber e receber esse filme em um 2019 que se apresenta até agora completamente nebuloso, turvo, mas ainda assim passível de nos oferecer esperança. Espero a Tua Revolta é um filme de linguagem acessível para todo mundo, é um filme que nos coloca a par do que sacudiu o Brasil, de forma que qualquer pessoa possa fruí-lo e a partir dele pensar para onde vamos. Eu acho que Espero a Tua Revolta é um trabalho em que Elisa Capaia, a realizadora, se colocou não apenas como diretora, mas como parceira dos estudantes que ela usa para narrar e de todos os outros que ela entrevistou para ir costurar aquela trama e que se apresenta na tela como um filme muito potente, um filme de apelo visual inegável e um filme de discurso, postura política muito forte, o que é muito bom e é crucial para os tempos de hoje. O Espero Tua Revolta, da Elisa Capai, também é um documentário e ganhou o prêmio de melhor filme brasileiro longa. Particularmente, ele foi o filme que eu mais gostei dentre esses filmes que são lançamento do festival, né? Depois a gente vai falar sobre os antigos um pouco. E só para situar um pouco, né? Ele é um documentário em que a cineasta ela chama 3 jovens, a Marcela Jesus, a Nayara Souza e o Lucas Coca Penteado, que são 3 jovens dos movimentos estudantis que participaram em 2015 e 2006 das ocupações escolares em São Paulo. E ela faz algo que dialoga muito com aquilo que a gente tinha comentado sobre o Diz a Ela Que Me Viu Chorar, mas no sentido oposto. Ela abre espaço na narrativa, ela dá um passo para trás e cede o espaço para esses jovens construírem a narrativa. Então, eles vão contar o que aconteceram nessas ocupações, vão dizer as motivações deles, como que tudo se organizou, enfim, como que eles chegaram ao ponto de precisarem ocupar as escolas. E para isso, eles vão ter que voltar até, por exemplo, as manifestações pelos 20 centavos em 2013, vão ter que falar sobre o golpe, vão ter que falar sobre várias questões que vieram tanto antes quanto depois dessas ocupações, né? E tudo isso é feito com extremo dinamismo, porque a montagem, e aí eu acho que é uma questão de linguagem desse filme que é muito única, a montagem ela acompanha a fala deles. Então, quando um abre a chance para o outro falar, a câmera já vai mudar para a narrativa do outro, alguém abre um parênteses e puxa lá para trás, aí vai ter o flashback, vai mostrar lá atrás o que estava acontecendo, enfim. É um filme super dinâmico, com uma linguagem muito interessante, e é um filme que politicamente é instigante, porque se em Indianara a gente fica com aquela sensação de choque, com o perdão do bom francês, estamos na merda, esse filme aqui, ele mostra que se esses jovens eles estão no pique para lutar pela educação que seja, e pensando nos cortes que a gente está tendo na educação, na pesquisa, na ciência do Brasil, a gente precisa se inspirar nisso, e o filme ele faz isso. Ele deixa a gente instigado e com vontade de lutar mesmo, da forma como eles fizeram. Exatamente. A vibe é essa. Vamos sair daqui e lutar junto com esses meninos, assim. É muito o sentimento que esse filme deixa, assim. Eu acho que a linguagem dele ser dinâmica é essencial para trazer isso, essa sensação pra gente, né? Essa vontade de ação também. E ao mesmo tempo que, claro, tinha que ser dinâmico, porque tá falando de jovens, né? Os jovens, eles são assim, Sim. Eles têm esse movimento, eles têm essas linguagens muito diversas e que o filme tá abordando ali. Então é bem interessante como a Elisa Capai, ela realmente ela dá voz mesmo à juventude, e é também didático. Eu acho que é um filme
essencial para passar para todo mundo, porque é um filme didático, que ele vai ali, mesmo com essa linguagem diferenciada, ele vai conseguir dizer da sua mensagem muito claramente. Então, importantíssimo também, um dos meus favoritos, e eu adoro a Luli Veras e o sotaque dela, e quando eu vi e ouvi ela dizer que Espero Tua Revolta foi o favorito dela, eu pensei, cara, tudo a ver com ela, era esse mesmo que eu imaginava. Ótimo, é verdade. E uma coisa que eu fiquei pensando muito assistindo esse filme é que do ano passado para cá começaram a sair vários documentários sobre acontecimentos políticos no Brasil de 2013 para cá. Com certeza ainda vão sair muitos mais, né? Então a gente já está esperando aí, na semana que vem vai sair o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, na Netflix. Enfim, eles não vão parar por aí, esses documentários vão continuar aparecendo. Mas a maior parte deles não tem uma linguagem tão interessante, não primam pela forma, né? Às vezes o conteúdo é mais intenso do que a forma. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Que às vezes um documentário, para ser um bom documentário, independe do tema dele, do objeto dele, mas a linguagem é que vai ser essencial, né? Para deixar ele interessante, né? Enfim, pensando aqui em Jiro Dreams of Sushi, que é um documentário sobre um velhinho que faz sushi, é uma delícia, né? E o último filme que a gente vai comentar aqui é... O filme ele ganhou o prêmio de público e também o prêmio especial do júri, e foi o documentário, outro documentário, Chão, de Camila Freitas. Esse filme foi bem interessante assistir as sessões, né? Quer dizer, a sessão que eu fui, pelo menos, estava lotada com o pessoal que eram as próprias pessoas retratadas no filme, que são as pessoas do Movimento Sem Terra. Eles estavam em massa lá acompanhando o festival, e aí a gente vê realmente como a diretora, como a equipe construiu um relacionamento com essas pessoas e como eles participaram ativamente, né, da construção dessa narrativa, né? Tanto que quando foi chamado para ganhar o prêmio especial do júri, quem discursou não foi a diretora, foi uma das lideranças do MST, né? Isso eu achei muito bacana. Achei massa. Na minha sessão também, foi a segunda exibição, na minha sessão também tinham integrantes do movimento, e isso dá, né, todo um clima especial para a sessão. E eu soube que teve uma sessão também, uma exibição especial lá no acampamento de vigília Lula Livre, em frente ao prédio da Polícia Federal. Sim. Imaginem isso. Teve. Imaginem isso. Perdemos, né? Perdemos. Porque eu gostaria de ter visto, sabe? Acho que deve ter tido uma emoção maior até. E eu gosto muito desse filme, eu achei ele extremamente bem realizado, ele te coloca ali junto com as pessoas que estão no movimento e vai retratar ali desde, né, esse cotidiano mais simples da plantação, de decidir o que fazer, né, as reuniões entre eles, até os mais complexos, como enfrentar a justiça brasileira, que, nossa, dá um certo desespero. Também os protestos que eles participam, né? Essa questão de como divulgar o que eles fazem, de como tentar romper com essa ideia que a mídia vende, né? De que é crime, de que eles são bandidos. Então eu acho que o filme ele aborda muito bem várias dimensões do movimento e de uma maneira muito bem filmada, assim. Eu acho que um dos planos que mais fixaram na minha cabeça são desse filme, assim. Sim, tem imagens, principalmente da paisagem, que são muito bonitas, né? Os planos abertos. Eu acho que ele é interessante na forma, principalmente como ele capta esses aspectos da judicialização, porque a gente nem imagina todo o trabalho burocrático que existe por trás de pensar a reforma agrária, né? E também os aspectos que são mais próximos da população, que é assim, se pensar que o MST é um movimento que é muito estigmatizado, principalmente, né, por uma classe conservadora, né, e tal, mas que às vezes a população em geral mesmo, por desconhecimento, acaba, e por influência da mídia tradicional, né, acaba tendo uma imagem ruim dos trabalhadores sem terra, né, e aí pensar que eles são
os maiores produtores de alimentos orgânicos, né? Hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, quando eles mostram como é feito todo o aprendizado, as técnicas para plantio e para o cultivo, e comparam com as técnicas que são usadas nas grandes monoculturas dos latifúndios, e a gente vê aquilo e pensa, isso ali é comida de verdade, toda a produção de alimentação deveria ser feita dessa forma, né? Então, acho que isso, quando eles... eu tinha falado sobre a imagem ruim que o MST tem para muitas camadas, acho interessante a forma como ele aborda isso, porque mostra que eles vão para a rua distribuir esses alimentos como uma forma de angariar a simpatia da população dos lugares aonde eles estão assentados, né? Então mostrar para as pessoas, olha, a gente está produzindo comida. Isso aqui não é um engenho, não é para cana de açúcar, não é para monocultura, é comida, né? Então eu acho que isso é uma forma bastante simples e bastante eficiente de criar a imagem que a mídia hegemônica consegue fazer difamando o movimento, né? Não é um dos meus filmes preferidos, eu acho que ele é mais importante politicamente do que em termos de cinema. Eu acho que faltou talvez uma estrutura, uma linha narrativa, na minha opinião, né? Também acho que ele prega muito para os já convertidos e não explora por tanto tempo esses aspectos talvez pudessem ser usados como argumento para quem não conhece o movimento ou para quem conhece e tem uma opinião ruim, né? Mas eu acho que também é um filme bastante merecedor nesse sentido político. Eu acho que é um filme bastante interessante também. E ter ganhado o prêmio do público, né? Isso é algo a ser exaltado, porque é um prêmio muito importante. Mas sem dúvida, muito importante ter vencido o prêmio do público, porque mostra que consegue dialogar, né, com as pessoas que estavam assistindo, frequentando ali o festival, pelo menos, né? E ainda mais que é um festival cheio de filmes que são, às vezes, de difícil assimilação, assim, né? Que são mais cult, que são mais, às vezes, até herméticos, e aí, tipo, um prêmio de público, assim, dá um gás pro movimento dos trabalhadores rurais sem terra. É isso aí, vamos ocupar o cinema. Como diriam os jovenzinhos do Espero Tua Revolta, ocupar e resistir, né? E os únicos prêmios que não foram para mulheres no festival foi o melhor curta-metragem da Mostra Mirada Paranaense, que foi para Mirror, Mirror on the Wall, do Igor Urban, e a mostra competitiva. Entre os longas-metragens, o prêmio de contribuição artística, o filme Seguir Filmando, do Said Al-Batal e Giat Ayubi. Então, a gente também destaca que, né, durante o festival teve a mostra Olhares Clássicos, que deu bastante espaço para as mulheres, né? Então, teve uma sessão de curtas da Germane Dulac, que passou O Cigarro, que foi o filme mais antigo da seleção, que era de 1919, 100 anos o filme. Passou também Danças Espanholas, de 28, e Aqueles que se Fazem, também de 28. E pra quem não sabe quem é Germane Dulac, Kel, apresenta ela. Germane Dulac é essa maravilhosa que todo mundo tem que conhecer. Tipo, eu preguei pra todo mundo sobre Germane Dulac naquele festival, porque ela é uma das principais pioneiras do cinema ali, uma mulher francesa, diretora, teórica de cinema. Ela também era jornalista e crítica de cinema, então ela não só realizava, como ela também estava pensando, ela também estava fazendo crítica, então é uma inspiração para todas nós, assim. E ela sofreu com o apagamento, né, a invisibilidade da história oficial do cinema, porque em seu filme A Concha e o Clérigo, de 1926, ela já trabalhava com elementos do surrealismo, mas só o senhor Buñuel que foi receber esse título de precursor do surrealismo com O Cão Andaluz, sendo que 2 anos antes ela já estava trabalhando com alguns elementos que já poderiam ser considerados surrealistas, né? Mas para além disso, assim, o cinema dela é um cinema muito interessante, sofisticado e também muito feminista, protagonistas mulheres, sempre essa questão da liberdade feminina, da liberdade do pensamento, da liberdade de comportamento feminino. Gente, ali, sabe, na passagem entre o cinema mudo e o sonoro. Então, vocês imaginam o quanto que essa mulher já era visionária, sabe? Eu amei esse programa, eu achei O Cigarro um filme ótimo. Ele conversa muito com a atualidade, apesar de ser de
1919, e ao mesmo tempo você vê ali, né, muita questão, assim, marcada pela época e tal, mas como que ela trabalha isso de uma maneira muito inventiva, assim, já tá usando flashback, já tá usando, assim, quebra de expectativa, essa personagem feminina mesmo, né, essa coisa tão... ela é tão inteligente de ter as artimanhas, assim, então eu apaixonei. Danças Espanholas, que é praticamente ali, né, um estudo de movimento da dança, e você já percebe também que tem a sofisticação da Dulac nos enquadramentos, e como ela filma essa mulher dançando, e com essa roupa também muito específica da dança espanhola, né, e aqueles que se fazem, que é mais imersivo, assim, eu acho que ele é mais reflexivo, no sentido de que você acompanha essa mulher que está ali à deriva, meio errática, e é muito interessante também como você não tem muitas respostas, porque ela também não tem, né? Ela está ali pensando sobre a vida, pensando sobre, sei lá, ela mesma, então assim, é uma viagem mais, esse Aqueles que se fazem já é mais uma viagem para você acompanhar essa mulher e esses espaços onde ela apenas passa. O que você achou, Isa? Gente, O Cigarro pra mim foi o melhor filme de todos que eu vi no festival, assim, então já valeu demais ter assistido, né, essa sequência de curtas dela, e adorei a protagonista. Os enquadramentos são muito únicos, muito próprios, e o que eu acho interessante é pensar que, embora ali ainda não seja um filme surrealista propriamente dito, mas ela já está trabalhando com um cinema fantástico, né? Então tem uma história ali que a protagonista, a narrativa dela é um paralelo à narrativa da múmia que é encontrada no filme, que é uma múmia de uma princesa egípcia, né? Então é um paralelo contemporâneo à história da princesa egípcia. E é muito, muito interessante a forma como ela lida com os temas que, como tu falou, são muito contemporâneos, né? A questão do ciúme, da possessividade, da confiança no relacionamento, de uma certa masculinidade, assim, que exige a posse, né, da pessoa amada, né? Exato. Enfim. E como isso tudo é subvertido pela inteligência da própria protagonista, né? É incrível, gente, é incrível. Conheçam Germane Dulac, quem não conhece, tá? Porque é só maravilha mesmo. É lindo. E aí, nesses filmes do Olhares Clássicos, também teve Conhecendo o Grande e Vasto Mundo, que é de 1980, e foi o primeiro filme em cores da cineasta soviética Kira Muratova, que foi um filme, assim, que eu achei super interessante de conhecer, porque ela também está tratando questões de relacionamento, de ciúme e de posse, 60 anos depois da Germane Dulac, né? A protagonista dela também está dividida... Quer dizer, tá dividida entre dois amores, sendo eles um homem que é bruto e possessivo e o outro um cara que é mais artístico, poético e menos apegado, vamos dizer assim, né? Mais gentil também, mas como não podia deixar de ser em um filme soviético, ela embute também algumas questões que são questões trabalhistas, que são questões de pátria, do local onde eles vivem, da rotina de trabalho, enfim, é um filme lindíssimo também, e embora seja o primeiro filme em cores da cineasta, o uso de cores é primoroso. Nossa, é incrível. Apaixonei com esse filme. Super diferente, né? Como que lida ali com algo que tantas vezes já foi retratado no cinema, esse triângulo amoroso, mas ela faz de uma forma muito inventiva. E é como você disse, assim, é o primeiro filme em cores e a mulher já tá arrasando, assim. Achei massa, adorei ter visto esse filme. E também passou Os Renegados, de 85, da Agnès Varda. Esse eu não revi, porque eu já vi mais de uma vez em casa, e ele é um filme bem pesado, e aí, como a gente estava vendo tantos filmes pesados, eu pensei, eu não vou ver outro filme pesado que eu já vi, né? Então eu deixei passar a oportunidade de ver a Varda no cinema. Pois é, tava marcadinho na minha programação que eu ia ver a Varda no cinema. Principalmente porque no último filme dela, ela comenta sobre esse filme, ela fala com a atriz, né? Depois de tanto tempo, assim. E aí eu falei, cara, eu tenho que ver. Só que aí,
me convidaram para fazer a apresentação da sessão da Germânia Dulac, a segunda exibição. E era bem no dia que eu tinha posto lá para ver Os Renegados. E como eu gosto de me preparar para essas coisas, aí eu acabei deixando assim, vou ter que deixar para ver em casa ou uma outra oportunidade, porque aí eu tive que me preparar para a apresentação. Eu não ia conseguir estar 100% de corpo e alma para Vardar. E aí, com a Vardar, a gente não pode ser assim, né? Tem que ser entregue 100%. Porque ela merece. Ela merece. Mesma coisa, Filhas do Pó, de 91, da Julie Dash, que foi o primeiro filme de uma cineasta negra a passar no cinema nos Estados Unidos. Pensem, 91. 6 anos depois do Brasil ainda, né? Gente, eu fiquei assim, de cara com isso, sabe? De pensar, 91. Meu Deus. E aí eu tinha planejado assistir o Filhas do Pó na última sessão, no último dia do festival, só que no último dia eu acabei indo encontrar com o Felipe Aires, que é o editor do nosso podcast, e o Ivan Mizanzuki, do Anticast, né? Então eu acabei não conseguindo assistir Filhas do Pó. Então beijo, Felipe, beijo, Ivan. Pois é, gente, acontece, tá vendo? A gente coloca na programação, aí chega lá, precisamos fazer outras coisas e acaba que a gente fica sem ver. Não tem jeito, são escolhas, né? E perdas. Vamos chorar agora. A coisa boa é que esse a gente não precisa ficar sem ver. A dica eu ainda não tive tempo depois que a gente voltou de viagem, né? Mas o filme tá na Netflix, então ninguém precisa perder. Ele tá acessível para todo mundo. Exatamente. E além do Filhas do Pó, dos Renegados, Conhecendo o Grande e Vasto Mundo e da Germânia Dulac, também teve outros filmes antigos, só que daí nas exibições especiais. Passaram 2 filmes, 2 curtas da Barbara Hammer, né? A gente já fez um programa sobre ela, né? A cineasta experimental, lésbica, que foi pioneira do cinema queer. Passou o Dietétics, de 74, e o Força Dupla, de 78. E a ideia dessa mostra da Barbara Hammer era Diálogos Barbara Hammer, então era justamente colocar outros filmes que tivessem uma conversa com eles em termos temáticos, que abordassem também questões de corpo, de sexualidade. Então passaram outros curtas nacionais e estrangeiros que tivessem esse diálogo estético e temático com a Barbara Hammer. Foi uma sessão super interessante. A Carol Almeida, que gravou o programa da Barbara Hammer com a gente, foi uma das curadoras, né, dessa mostra, tava lá. Agradeço ela, mando um beijo pra ela também. Ela também indicou o nosso podcast durante o debate na sessão dos filmes, né? E, assim, a gente falou no nosso programa, né? Os filmes da Barbara Hammer são virtualmente impossíveis de encontrar em qualquer lugar da internet. O Dietétics a gente tinha assistido para a gravação. Esse Força Dupla eu não tinha visto, não encontrei em lugar nenhum, né? E foi realmente muito interessante, assim, muito intenso assistir essa sequência de filmes com essa temática, pensando, né, as questões do corpo e da sexualidade. Eu vi pra gente gravar o podcast, acabou que eu não consegui gravar, mas eu fiquei impressionada mesmo, assim, que eu achei esse experimentalismo de um poder de imagem muito legal, muito legal. Mas lá na mostra acabou que não, lá no festival acabou que eu não consegui ver o programa da Bárbara. Mas assim, gente, é complicado isso, né, do acesso ser tão difícil. Eu fico chateada com essas coisas. São filmes que precisam ser vistos, sabe? Essenciais. Pensando assim que essas diretoras, principalmente agora que a gente mencionou essas diretoras com filmes antigos, né? São diretoras que estão passando por um processo de resgate. E todos esses apagamentos históricos agora estão sendo revisionados, né? E a gente consegue pensar no impacto histórico mesmo que elas tiveram, né? E pensando também, por exemplo, nessa própria mostra da Barbara Hammer, e aí pensando nos múltiplos diálogos que essas diretoras têm umas com as outras, é citado, por exemplo, a Maya Deren, que é outra cineasta experimental que nós temos um programa sobre ela e que foi uma grande influência para Barbara Hammer. Então é muito legal a gente colocar isso em um contexto histórico, em uma linha cronológica de diretoras que uma alimentou a obra da outra, né? E que, embora depois a história do cinema tenha deixado elas de lado, hoje elas estão sendo resgatadas, e isso é muito bonito. Sim, bonito demais, super importante.
Eu, assim, achei um dos destaques mesmo do festival, esse resgate histórico de grandes mulheres, de mulheres pioneiras. Isso é extremamente importante. E agora, como a gente mencionou já as principais indicações das nossas colegas e também os filmes que foram premiados no próprio festival, né? Vamos então para outros filmes que a gente destacaria de mulheres cineastas que a gente viu no festival, mas que infelizmente não foram premiados por algum motivo, mas que a gente acha que valem ser lembrados, né? Então, eu vou começar pelo filme A Portuguesa, da Rita Azevedo Gomes. A gente tem um programa sobre ela. O filme, ele tá em cartaz agora em São Paulo. Eu acho que talvez ele entre em cartaz em alguns outros lugares. Então, corram para assistir. E eu só vou dizer que é um filme esteticamente belíssimo. A narrativa pode ser um pouco difícil, um pouco lenta, mas todo o visual do filme, todo o quadro do filme é como se fosse a reprodução de uma pintura renascentista com a mesma estética da época, assim. Então, é um filme que, para quem gosta de assistir filmes que tenham um visual muito apurado, esse é o filme certo. O que eu destaco e que não foi premiado é o Enquanto Estamos Aqui, de Clarissa Campolina e Luiz Pretti. Clarissa, que é daqui de BH. Gente, em resumo, assim, é um filme de experiência. Fica até difícil falar sobre ele, porque ele não tem essa narrativa linear, ele não tem uma história, sabe, no qual você siga, mas é muito um cinema de sensação, um cinema de emoção, um cinema de viagem mesmo, porque tem ali uma base em dois personagens, né, que se encontram. Esses personagens, eles estão fora de suas residências natais, né, suas cidades natais, e eu acho que eles, no encontro dos dois, é que eles se encontram como pertencentes ali, como pertencentes um ao outro, mas isso tudo é da minha interpretação, porque na verdade o que você vai ter são as cartas, são trocas de diálogos, de vozes múltiplas, não são só duas vozes, são mais de duas, e imagens que não vão corresponder diretamente ao que está sendo dito, mas que são imagens de muito significado para aquele relacionamento e também para outras questões que o filme aborda, como a própria vida em exílio, a própria vida estrangeira. Então, eu recomendo demais essa experiência que foi esse filme. E outra recomendação, que é um filme curtinho, eu não sei se ele tem previsão de ser lançado, mas eu espero que, quem sabe por outros meios, todo mundo consiga assistir, né? É o Daniel, da Marine Atlan. É um filme que só tem 1 hora de duração e mostra um dia na vida desse menino, Daniel, que vai pra escola e acontece uma situação lá, que eu não vou contar exatamente o que foi, mas que ele se vê em um ambiente em que ele tá observando o corpo seminu de uma colega de aula. E o filme, ele aborda a questão do olhar masculino do male gaze com extrema delicadeza, sem colocar as questões abordadas no preto, como se fosse tudo preto no branco, assim, pensando isso em relação à própria infância, pensando de que modo a possibilidade desse menino vivenciar uma masculinidade que a sociedade permite, vai ser negociado por ele mesmo em relação àquilo que ele se sente confortável, e por outro lado, de que modo a menina que é observada vai negociar esse lugar de ser apenas o objeto a ser observado, ou de ter controle sobre a situação que se estabelece. É um filme que usa outras linguagens artísticas, porque as crianças, elas estão trabalhando com teatro, então tem toda uma questão de performance que torna tudo bastante onírico também na forma como é abordado, causa um certo estranhamento, mas é um filme muito bacana, assim, tratando a questão de gênero, tratando também uma questão de terrorismo que é colocado, e aí fica pensando quem que é o terrorismo nessa Europa contemporânea, que para alguns vai ser um desconhecido do exterior, e para outros vai ser alguém que está próximo de si, né? E pensando como que são negociados realmente esses lugares, esses papéis, e o quanto que cada indivíduo vai se sentir à vontade ou não para assumir ele, e isso tudo usando crianças na narrativa, ótimos atores mirins, inclusive. Então é um filme muito lindo,
muito, muito profundo, pensando que isso tudo que ele aborda consegue ser passado em apenas 1 hora. Então eu recomendo demais. Bom, então é isso, né? Foram dias muito intensos do festival Olhar de Cinema, 8º Festival Olhar de Cinema. Foi muita imersão no cinema, foi uma experiência bem única. Tô bem feliz de ter podido participar. De novo, agradeço a organização do festival, né? A gente agradece por nós termos sido convidadas e termos sido credenciadas como imprensa, né? Eu vejo isso com muita alegria como um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo aqui também, né? Sim, maravilhoso. Reconhecimento de trabalho e uma oportunidade imensa, né? Isso. Nossa, foi muito especial, assim, e a gente espera que vocês também tenham gostado das indicações dos filmes que a gente fez. A gente vai deixar os filmes todos listados na postagem no site, então é só acessar lá o feitoporelas.com.br. E fora isso, qualquer comentário ou sugestão, manda um e-mail para contato@feitoporelas.com.br ou deixa um comentário no nosso SoundCloud ou na própria postagem no nosso site. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima. Obrigada, gente. Beijo e viva os festivais de cinema. Uhul! Uhul! Que não se acabem. Socorro. Por favor. Ai, ai.